Fala galera, eu sou o Leonardo e eu tô de volta para comentar 7 dúvidas comuns sobre radiciação. A igualdade raiz da soma A mais B igual a raiz de A mais raiz de B é verdadeira para quaisquer reais A e B? O que o problema pergunta é, isso aqui é verdade? Raiz de A mais B é igual a raiz de A mais raiz de B? Não, não é verdade. Porque olha só, raiz de 9 mais 4 não é a mesma coisa que a raiz de 9 mais a raiz de 4. Porque aqui vai ficar a raiz de 13 e aqui vai ficar 3 mais 2, que é 5. Isso só é verdade se ou A ou B são zero. Por exemplo, raiz de 0 mais 4 é a mesma coisa que raiz de 0 mais a raiz de 4. Aqui vai ficar a raiz de 4, que é 2, e aqui vai ficar 0 mais 2. Beleza? Então só é verdade se um deles é 0. Para todo número real x, a sentença raiz do quadrado de x é igual a x? Isso é verdadeiro? Bom, o problema pergunta se a raiz de x ao quadrado é igual a x. Isso não é verdade. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. O que significa isso? Significa que a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser igual ao próprio x se x for positivo e menos o x se x for negativo. Mas se for zero, é zero. Por que isso acontece? Se eu tivesse raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, isso é menos 2, que é 2. E se eu tiver raiz quadrada de 2 ao quadrado, isso dá 2, que é o próprio número. A raiz quadrada de um número é o número positivo que ao quadrado dá aquele valor. Então o resultado tem que ser positivo. Para todo número real A positivo, sendo A um quadrado perfeito, a expressão raiz de A é igual a mais ou menos B? Essa dúvida aparece porque muita gente acha que a raiz de 4 é mais ou menos 2. Não é verdade, a raiz de 4 é 2. Por que muita gente acha isso? Porque se x ao quadrado for 4, então sim, x pode ser 2 ou x pode ser menos 2. Mas a raiz quadrada de um número positivo é o número positivo que elevado ao quadrado vai te dar o radicando. Então a raiz de 4, raiz quadrada de 4, é 2, não é mais ou menos 2. A equação do segundo grau, x ao quadrado igual a 4, tem duas soluções. X pode ser 2 e x pode ser menos 2, porque esses dois números ao quadrado resultam em 4. Beleza? A simplificação m raiz de A mais n raiz de B é igual a m mais n raiz de A mais B. Isso é sempre possível? O problema pergunta se isso aqui é possível. M raiz de A mais n raiz de B, m mais n raiz de AB. Isso aí nunca acontece. O que no máximo poderia acontecer é você ter m raiz de A mais n raiz de A, né? Isso aí dá m mais n raiz de A. Tá? Então você só pode somar radicais semelhantes. Por exemplo, 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, né? Isso te dá 3 mais 5 raiz de 2, que é o mesmo que 8 raiz de 2. Mas isso só vai acontecer quando A é igual a B e aqui dentro não é o produto, é só o raiz de A ou raiz de B. Para quaisquer A e B reais, a propriedade, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes? Ou seja, isso é sempre válido? Basicamente, o problema pergunta se isso aqui, que é a raiz de 9 vezes 4, 36, raiz de 9 vezes raiz de 4, aqui é 3, aqui é 2, 3 vezes 2, 6. Raiz de 36 é 6. Tudo bem, isso está certo. Acontece que se eu fizesse isso, ó, menos 9 vezes menos 4, eu não poderia fazer a raiz de menos 9 vezes a raiz de menos 4, porque nenhuma dessas duas existem, né? Nem essa e nem essa não pertencem aos números reais, não pertencem aos números reais. Então, apesar disso aqui existir, que é a raiz de 36, eu não posso fazer isso aqui. Ou seja, essa propriedade só é válida
quando cada uma das parcelas é positiva. Então a raiz quadrada de um produto só pode ser transformada no produto das raízes quadradas se cada parcela existir individualmente. É obrigatório racionalizar uma fração com denominador irracional, ou seja, 1 sobre raiz de n errado? Galera, racionalizar não é obrigatório, a não ser que o problema seja racionalize tal coisa. Racionalizar é um processo para tornar mais prática a divisão. Só isso. Houve uma época em que racionalizar era meio que um hábito, todo mundo racionalizava. Mas não é obrigatório, a não ser que o problema peça ou nas opções de múltipla escolha de um problema, todos os resultados estejam racionalizados. Aí para você achar a resposta, você vai ter que racionalizar. Mas tirando esse fato, não é obrigatório. Para racionalizar um denominador qualquer, sempre multiplicamos pelo próprio radical, o numerador e o denominador da fração. Isso não é verdade. Isso só é verdade quando o denominador é um radical de ordem 2. Então, por exemplo, 1 sobre raiz de 3. Você pode multiplicar e dividir por raiz de 3. Aí você vai ter raiz de 3 em cima, raiz de 9 embaixo. E aí você tem raiz de 3 sobre 3. Mas se, por exemplo, fosse 1 sobre a raiz cúbica de 2, o que você faria? Multiplicaria em cima por raiz cúbica 4, raiz cúbica 4. E aí você vai ter raiz cúbica 4, raiz cúbica de 8, raiz cúbica 4, raiz cúbica de 8, 2. Ou seja, para racionalizar quando você tem uma raiz cúbica, você não multiplica pela própria raiz cúbica, você multiplica pela raiz cúbica do fator que torna esse cara um cubo perfeito. Se fosse a raiz quarta, pelo fator que torna... A gente tem um vídeo só falando sobre isso, então não é racionalizar, não é multiplicar pelo próprio radical. Você precisa encontrar um fator que torna o denominador racional. Bom, galera, essas foram as 7 dúvidas comuns que a galera de radiciação tem sempre e que sempre me pergunta. Tem mais dúvida? Manda pra gente colocar no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos episódios dessa série nova que a gente está criando. Eu fico por aqui, eu sou o Leonardo, valeu e até mais.